Olá pessoal, paz e graça, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero fazer um comentário sobre o texto de Atos, capítulo de número 28, versículo de número 6, né? Ali é a tradução um Deus, né? Porque ali é um Deus, enquanto João 1 em 1 não é um Deus ou não pode ser um Deus, certo? Então eu quero fazer aqui um breve comentário sobre isso, tá? Que eu prometi que iria fazer num vídeo que eu fiz falando sobre João 1 em 1, né? O que falar sobre a tradução um Deus está aí, se você não viu, veja, tá? Bem, é o seguinte, antes de começar aqui a comentar, se inscreva no canal, se você não é inscrito, aí deixa o like e compartilhe, que pode ser de muita importância para outras pessoas. E também, se você quiser estudar grego, hebraico ou teologia à distância, é só falar comigo. Eu estou dando aula de teologia grego e hebraico à distância. E está aqui na descrição do vídeo, tanto o meu WhatsApp quanto o meu Facebook. E também a página do meu Facebook. Curtam lá se vocês quiserem, certo? Vamos ao vídeo. Bem, Paulo ele foi mordido por uma serpente em Atos 28, certo? Vocês podem conferir isso aí. No versículo 3, tá? Uma víbora, né? Ela fugiu do calor do fogo e mordeu Paulo. Então, quando ela morde, né? Aí os habitantes da ilha, eles viram, né, aquilo, a cobra agarrada na mão de Paulo, né? No versículo 4, certo? E uns diziam uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Aí o verso 6, eles porém esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Bem, primeiramente vamos entrar no contexto histórico, certo? É bom entender, quando se for fazer uma tradução, entender quem falou, onde eles viviam e quais eram os costumes da sua época, que pode também implicar na questão da tradução. Vamos lá. Bem, o versículo 2, o versículo 2 de Atos 28, certo? Fala ali dos bárbaros, né? Se você pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui a tradução ACF, por exemplo, né? Fala assim: e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Então, os bárbaros estavam ali com eles. Quem eram os bárbaros? Bem, a expressão bárbaros, ela era uma expressão que os gregos usavam para se referir às pessoas que não falavam grego. Então, as pessoas que não falavam grego, eles chamavam de bárbaros. Isto é, um estrangeiro que não fosse grego, certo? James Strong ele fala isso em seu dicionário de grego. O dicionário Wycliffe ele também fala basicamente isso. É como se os judeus, né, eles chamam nós, os estrangeiros, de gentios, né? Que não fazem parte da nação deles, gentios. Então, os gregos chamavam as pessoas de bárbaros quem não falasse grego. Os egípcios também eles tinham um costume de chamar quem não falasse egípcio ou que não fosse da nação deles de barber, isto é, chamar de estrangeiro, certo? Então, isso aí é um ponto que deve ser aqui explicado. Então, esses são os bárbaros, ok? Que não falam grego, né? Bem, era muito comum, eu estava pesquisando na história se existia algum caso parecido com esse. De fato existe. Segundo Craig Keener, que é um especialista em cultura judaica, grega e romana, um dos maiores atuais que temos aí hoje no mundo, né? Ele é americano. Em seu livro, ele diz que existem coisas semelhantes ao que aconteceu aqui em Atos 28, dentro da história. E segundo ele, ele diz que era muito comum as pessoas chamar outras pessoas de deuses ou semideuses ou até divinos se elas fossem mordidas por uma cobra ou serpentes e não morressem.
Então essas pessoas eram consideradas semidivinas, santos, deuses, né? Então por esse fator é que a tradução de theon, ela deve ser entendida em Atos 28:6 como um Deus. Por quê? Porque esse pessoal aqui, eles não acreditavam em um único Deus. Eles acreditavam em diversos deuses. Então Paulo, para eles, era como um dos muitos deuses que existiam na época. Por isso que, levando em conta o contexto de onde ele estava e quem falou isso, né, quem usou o termo theon, não entende-se que aqui a tradução está corretíssima. Um Deus, de fato, e não Deus. Porque eles não entendiam, eles não criam em um único Deus. Esse aí é um ponto a ser falado. Então, dentro do contexto, segundo Craig Keener, era muito comum as pessoas serem chamadas de deuses, ou seja, divinos ou semidivinos, se fossem mordidos por cobras ou lagartos e não viessem a óbito. Então, o que ocorre? Agora vamos para a questão gramatical da língua grega. A língua grega, ela apresenta o seguinte: quando um substantivo, certo, na língua grega, ele não tem artigo definido, ele pode ser indefinido ou não, certo? James Sweatner, que é um grande gramático, ele fala isso em sua gramática. Ele diz que um substantivo ele é indefinido ou não. Isso vai decidir o contexto, é que vai dizer se é indefinido ou não, certo? Por exemplo, aqui o theon, né, que está aqui apresentado, é a expressão que ocorre em Atos 28:6, quando eles chamam Paulo de Deus. Então, dentro deste contexto que eu expliquei histórico e dentro do contexto em que eles estão, a tradução é de fato indefinida. Deus. Um Deus, certo? Está corretíssima. No entanto, em outros contextos, quando uma palavra aparece indefinida, ela não pode ser indefinida por algumas questões. Vamos pegar aqui um simples exemplo. Você pega João 1, versículo de número 6, certo? João 1, versículo de número 6. Ali diz que havia um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Quando você pega essa expressão aqui, Deus, aqui de João 1,6 em grego, certo? Ele não tem artigo definido. Ele está aqui, ó, a expressão Peu. Ocorre essa expressão aqui, que está no genitivo. Aqui é um acusativo e aqui é um genitivo. Então, como ela ocorre Peu, né? Em João 1, versículo de número 6, não pode dizer assim: existia um homem enviado de um Deus. Ficaria completamente estranho. Daria a entender que este homem aqui que foi enviado por Deus, né, seria enviado por qualquer deuses, né? Aqui no caso aqui está falando de João, né? Ele fala, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, falando de João Batista, né? Que ele veio ali, foi um homem que foi enviado por Deus. Então aqui não pode ser um homem enviado por um Deus. Primeiro porque seria aqui João Batista, esse um Deus, e ficaria um pouco estranho, dando-se a entender que poderiam existir outros deuses e que poderiam enviar pessoas a falar a respeito de Cristo. Então fica completamente ilógico, pela questão do contexto em que a palavra está aplicada. Em João 1:1, você vai ter a expressão, né? A expressão Theos. Theos. Essa expressão aqui, porque os gramáticos, eles sempre pegam em cima que não pode ser um Deus. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Borrou tudo aqui agora, hein? Deus. Quando falei, o verbo era Deus, aparece essa expressão aqui no caso nominativo, caso predicativo, né? O verbo era Deus.
Por que eles pegam no pé? Porque João, ele não podia de forma alguma colocar artigo definido aqui. Ou seja, se ele falasse, no princípio estava o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o Deus, aí geraria uma confusão tremenda, porque ele estava falando que este Deus aqui, que o verbo, que era Deus, estava com outro Deus que era ele próprio. Então ficaria uma coisa muito absurda. No princípio era o verbo. E o verbo estava com o Deus. E o verbo era o Deus. Ficaria muito estranho. Como é que ele é o Deus e ele está com ele próprio? Não tem nem lógica falar isso, né? Então ficaria bem esquisito isso aí. Então por isso que os gramáticos, eles falam que Deus em João 1:1 é uma tradução horrível você falar um Deus. Exatamente porque João não tinha outra escolha para colocar ali, ele não podia colocar ali um artigo. O que ele podia fazer somente era deixar sem artigo. E quando uma palavra em grego, é bom lembrar isso, né? Quando uma palavra em grego ela não tem artigo definido, ela pode ser definida dependendo da construção dela. Se ela pode ser definida mesmo sem artigo, ela pode ser indefinida ou qualitativa. Segundo o gramático Lourenço Stelio Rega e Johann Bergman, eles falam que Deus em João 1, o verbo era Deus, pode ser traduzido como o verbo era divino, porque Deus aqui, ele está ligado a quê? Está sem artigo definido, ele é um predicativo do sujeito. O sujeito é o verbo era Deus. Deus ali é predicado, ou seja, está afirmando algo sobre o sujeito. Então, por isso que os gramáticos, você tem diversos aí, eu fiz um vídeo e citei uns 10 falando sobre a questão. Então, o verbo era divino, ou segundo Fritz Henniker e Cleon Rogers, ambos falam que ali pode ser o verbo tinha a mesma natureza de Deus, ou seja, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, com o Deus, e o verbo era da mesma natureza de Deus. Então pode ser dessa forma segundo eles, certo? Então a expressão ali um Deus, ela fica um pouco estranha, porque quem está escrevendo ali é João. João não acreditava em diversos deuses. João era monoteísta, né? Então ele não acreditava em diversos deuses. Então fica aí um ponto a colocar um Deus no pensamento de João, judeu, colocar um Deus, é obviamente que ele não tinha este pensamento. Mas aí também vai questão de pensamento de cada um, porque cada um vai querer defender a sua bandeira, né? Então eu tenho que defender a minha bandeira até morrer. Então é isso aí. Então as pessoas vivem argumentando que a melhor tradução ali é um Deus, um Deus, um Deus. Eu não vejo isso, e diversos gramáticos respeitáveis no mundo não veem dessa forma. Então, espero que vocês tenham entendido o porquê de um Deus em Atos 28:6 é beleza, e porque em João 1:1 não é beleza, né? Porque exatamente ele teria que tirar o artigo de teós aqui, ele teria que omitir de fato e deixar sem artigo, porque ele só ia afirmar algo sobre o sujeito e não a identidade, né? Ele não estava afirmando que o sujeito era o pai. Se ele colocasse aqui o artigo, ele iria dizer que o Logos era o próprio pai. Só que esse Logos estava com o pai. Então ia fazer uma maior confusão do mundo. Então João fez muito bem tirar aqui o artigo e deixar sem artigo para mesmo expressar a qualidade do sujeito. Ou seja, o verbo era divino, o verbo tinha a mesma natureza de Deus, o verbo era Deus. Quando fala que o verbo era Deus, não estamos falando que o verbo era o pai. Estamos falando que como o pai é Deus, tem a natureza divina, o verbo também ele tem a natureza divina. Então essa é basicamente a ideia, certo? Então é isso aí, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Se vocês tiverem interesse em estudar grego, hebraico, teologia, é só falar comigo, certo? Que Deus abençoe a todos vocês.